Olá, paz do Senhor, bem-vindo ao programa da nossa escola dominical. Hoje estudamos sobre oração, o pão nosso e o perdão. É a lição número 9 desta revista sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. É uma revista que faz parte do programa de educação cristã continuada, um programa de escola dominical inovador para você aprender mais de Deus e ainda ter certificado básico em teologia. Uma bênção do Senhor, veja aí os nossos contatos na tela para você se informar e participar. Esse programa de educação cristã continuada, você, por ele, pode estudar e ingressar em qualquer tempo. Uma série de revistas para você escolher de sua igreja, em qualquer lugar do Brasil, você escolhe. Esta é a 11ª lição do programa de educação cristã continuada. Em nossa revista aqui, nós temos já todo o conteúdo. Vou mostrar aqui para a câmera todo o conteúdo de nosso programa de educação cristã continuada. Se você deseja estudar sobre Antigo Testamento, sobre oração, sobre avivamento, qualquer tema, você escolhe um desses temas e então entra no programa junto com sua igreja e será assim uma bênção. Hoje, como falei, a lição número 9 sobre perdão, sobre provisão de Deus. Comigo aqui uma classe da escola dominical, tudo bem? Tudo Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estão animados com a lição? Estamos. Que bom. Vamos dizer juntos o assunto, o textual e a verdade prática. Qual é o assunto mesmo? O pão nosso e o perdão. Textuário. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, 11 e 12. Verdade prática. O pão é uma necessidade, o perdão é uma escolha. Ótimo. Vou pedir a Luana que faça a leitura bíblica que está em Mateus, capítulo número 6, de 11 a 15. Por favor, Luana. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ótimo. A nossa lição tem um esboço também aqui na revista para você acompanhar bem a aula. 3 divisões temos nesta aula: questão de desejo, questão da riqueza e perdoar e ser perdoado. Vamos dizer juntos os tópicos de cada parte. Questão de desejo, vamos estudar então. Usando Deus, anseio dos incrédulos, coisas a seguir. No segundo bloco, a questão da riqueza, vamos ver. Canal de bênção, pecado ou virtude, prosperidade bíblica. No último bloco da aula temos perdoar e ser perdoado. Vamos ver. Condição do perdão, lutando pela paz, a visão perfeita de Deus. Nesta primeira parte, sobre a questão do desejo. O que nós realmente buscamos em oração? É sempre bom a gente fazer uma análise crítica da nossa oração. A oração do crente é um perfil dele. De modo que em algum momento a gente precisa fazer uma crítica da nossa oração. Procurar ouvir. Quem sabe se a gente gravasse um dia a nossa oração durante o mês, para a gente depois ir ouvir como está o conteúdo dessa oração. Porque a oração, uma vez que ela é o encontro entre o crente e Deus, ela é um perfil realmente de como está essa relação, como está esse relacionamento. O que nós estamos buscando em oração? Como nós estamos nos achegando a Deus? Existe adoração, existe o desejo de que venha o reino dele sobre a terra. Nós oramos considerando os demais filhos de Deus, lembrando das nossas primeiras aulas aqui, que não é Pai meu que Jesus ensinou, mas é Pai nosso. Então, a questão da fraternidade, a visão de Deus
etc. Essa leitura crítica é importante a gente fazer, vez ou outra. Se estamos usando palavras repetitivas, se a nossa oração já é alguma coisa decorada, se é formal, se é espontânea, a gente pode ter essas informações. A primeira parte aqui, questão de desejo, nós temos o tópico 1, usando Deus. É assim uma expressão forte, mas assim bem em evidência também hoje. Vemos pessoas que parece-nos que buscam mais a Deus por seus interesses pessoais. A Bíblia fala sobre isso, Tiago escreveu sobre isso, falando que há pessoas que buscam a Deus, que recorrem a Deus para satisfazer suas próprias necessidades, egocêntricas, avarentas, e nem sempre necessidades que Deus está contemplando e que estejam dentro do seu plano maior de amor, por exemplo. Essa questão de usar a Deus. Nós temos aqui uma fala, alguém diria assim: vou entregar os meus dízimos e minhas ofertas nesta igreja para que eu seja abençoado. Você vê assim essa relação de causa e efeito, essa relação de barganha que alguns cristãos tentam fazer com Deus. Olhe, vou fazer isso aqui, quero, é tipo o imposto de renda, quando tem restituição, né? Eu paguei meu imposto, excedi o que devia, então agora restitua, né? Na verdade, biblicamente, o relacionamento de Deus para conosco é um relacionamento de amor. Ele nos ama, gosta da gente, nos escolheu antes que nós pensássemos nele, de tal maneira. Consequentemente, a nossa vida com Deus também tem que ser uma relação de amor. Não pode ser uma relação de barganha. Eu vou orar porque eu quero que o Senhor me abençoe. Não, nós temos que orar porque gostamos de Deus. E a oração é boa porque a conversa é com o amigo que nós temos. Vamos aprender alguma coisa a mais nesta aula de hoje. Usando a Deus. Jesus falou sobre essa questão, sobretudo quando ele disse para nós não nos assemelharmos aos incrédulos. Ele falou assim: vocês não vão orar, repetir as palavras, achando que porque vocês estão repetindo, Deus vai atender. Mas vocês têm que saber que as pessoas que não me conhecem, os incrédulos, os ímpios que estão do lado de fora do reino de Deus, é que fazem assim. Acham assim: se eu rezar 10 Pai Nossos, então vou alcançar o que eu quero. De uma forma mecânica. O anseio dos incrédulos. Antônio, você tem alguma coisa a comentar ou a perguntar sobre isso? A questão do anseio dos incrédulos conta ali aquela questão pessoal, né? A falta de confiança em Deus, então eles buscam assim se estruturar para se assegurar um conforto, alguma coisa nessa área. É a falta de confiança em Deus mesmo, é o anseio de quem não tem Deus, é achar que tudo se resolve nesse campo. É interessante, a Bíblia coloca a confiança em 2 patamares, 2 bases. Uma, nós podemos confiar em Deus ou podemos confiar nas riquezas. Jesus falou inclusive sobre isso, disse: vocês não podem servir os 2 juntos, vocês têm que escolher ou Deus ou Mamon, que representa então as riquezas. E censurou bastante, Jesus censurou bastante essa confiança nos bens materiais. Em nenhum momento Jesus ensinou que a presença de bens materiais na nossa vida equivale a uma vida espiritual boa e uma comunhão com Deus e bênção de Deus. Em nenhum momento. Pelo contrário, Jesus bateu muito contra isso e disse que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. E disse que nós devemos buscar que os nossos bens estejam guardados e estejam em lugares celestiais, onde nem o ladrão,
roube, nem a traça corroa. E assim a nossa segurança vai estar realmente em Deus e não naquilo que Ele pode nos dar. Jesus disse que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, estas coisas, Jesus falava das questões materiais, vos serão acrescentadas. Então elas vão nos seguir, elas vão ser um desdobramento. Parece que há alguns cristãos que temem obedecer a Deus, buscar uma vida de simplicidade, não embarcar nessa visão ilusionista de campanhas mirabolantes, de sonhos, de tanta coisa que se prega hoje em algumas igrejas, com medo de que, em não fazendo assim, não serão abençoadas. Mas a bênção de Deus, inclusive prosperidade, estão asseguradas para quem buscar servi-lo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, vamos ao intervalo, voltamos já para o segundo bloco da aula. Está começando mais um ano.